Agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre sotaque e pronúncia. O Léo falou um pouquinho antes, né? Deu uma pincelada, mas existe muito essa diferença e é uma coisa que o pessoal confunde bastante. Você tem o seu sotaque e a pronúncia. Então, às vezes, você pode ter um sotaque brasileiro e pronunciar certinho, ou você pode ter um sotaque americano e não pronunciar certo. Então, isso é muito relativo. Queria que vocês dessem a opinião de vocês, pessoal. Primeiro, Rafa. Meu Deus, esse assunto é muito delicado também, caraca. Meu Vai lá, Deus do Rafa, céu. você Tá, consegue. Vai tá, lá. eu vou falar. Não, é o seguinte, galera, essa questão assim de sotaque, eu vejo assim que você tem que focar em as pessoas te entender, sabe? Porque não adianta, por exemplo, assim, eu quero ter o sotaque lá americano, britânico, tal, não sei o quê, e ninguém te entender, né? Você pronunciar as palavras erradas e tal, ao invés de você falar chu, você fala chu, aí confunde os dois, tal, não sei o quê, ou sei lá, você fala love em vez de falar love, aí você confunde tudo, confunde a pessoa lá que tá falando com você e tal, e eu vejo assim que o que a gente tem que focar é as pessoas te entenderem, né? Então, primeira coisa é foca em as pessoas te entender, porque é o que vai importar no dia a dia, é o que vai importar ali e tal, na hora que você estiver viajando em algum país assim que fala inglês, é as pessoas te entenderem. E, e eu vejo assim que a gente tem que focar também em saber como pronunciar as palavras, né? Então, buscar ali no dicionário, né? Tal, tem ali, por exemplo, o Cambridge, né? Eu vejo assim que é um bom dicionário. Tem também o Thesaurus também, né? Que além dele dar sinônimos e antônimos, ele também dá a pronúncia das palavras, que eu vejo assim que é algo muito importante, né? Assim, a gente crescer, né? O vocabulário e também saber pronunciar as palavras também corretamente. Então, são duas coisas assim bem importantes. E não importar, sabe? E terceiro, e não importar o que as pessoas vão falar com você, tipo assim, seu sotaque tá muito brasileiro, não, você não sabe falar inglês, cara, não importa com isso, velho. Eu acredito assim que assim como eu também, os outros teachers também recebem comentários assim, o seu sotaque, tal, não sei o quê, você não tá falando do jeito americano, tal. Então tá errado, né? Não tem o sotaque Já americano, tá tá errado. errado. Não, tá errado. Você não tá me ensinando inglês, tá errado. E Se tal, falar gente. isso para mim, para meus amigos professor, eu dou uma de esquerda. A pessoa já fala assim, tá errado, tal, você não tá falando rápido, você não tá falando tal, não sei o quê. Eu fico assim, gente, calma, gente, vocês têm que falar, é o inglês certinho, busca a pronúncia, fala a pronúncia e tal, mesmo que pareça com sotaque, sei lá, americano ou sotaque britânico, fala a pronúncia certinha. Se a pessoa te entendeu, entendeu, tá certo. Não fica focando, tipo, não, só o americano que é o certo, só o britânico, é só o indiano que é certo, só o, sei lá, o sotaque da Austrália é certo. Não, gente, não existe essa questão do certo e errado. Nessa parte, existe o certo é a pronúncia. Pronuncie certo, busca pronunciar certo. Se você não está pronunciando certo, vai no dicionário, busca alguma pessoa para te auxiliar a você entender, porque pode ser erro, por exemplo, Uhum. assim, a gente que é brasileiro, a gente tem temos problema em pronunciar o T-H, né, e tal, por conta que o que eu percebo é que o americano, ele coloca a língua muito no céu da boca, então por isso que quando que ele vai falar português, sou, assim, um pouquinho esquisito, sabe, assim, de entender, aí eu comecei a perceber por isso, e eu vejo que a nossa língua materna, ele pode até afetar o inglês, mas só que essa afeta afetação, não sei se existe essa palavra, ela não pode ser maior do que a pronúncia, entendeu? A pessoa te entender a sua pronúncia, entendeu? Para as pessoas te entenderem, não pode ser maior que isso. Se for maior que isso, né? Então você busca corrigir e tal, e, e é isso aí, gente. Muito Então bem, passo Rafa. a vocês aí a palavra. Muito bem, perfeito.
Concordo 100%. E você, Léo? Quais dicas Bom, você... Na verdade, dicas não, né? Qual é a diferença, né? As dicas é outra parte, mas pode ir. não, sim, claro. Complementando rapidinho o que o Rafa falou, o que entra em questão, gente, muitas vezes, é esse perfeccionismo que muitos brasileiros ou muitos aprendizes de inglês gera dentro de si, que tem que ser 100% bonitinho, 100% certinho. Aí, normalmente, esse tipo de pessoa não tem um foco, não tem um profissional orientando para que ela possa fazer o trabalho da maneira correta e da maneira dinâmica. Por exemplo, às vezes tudo quanto é tipo de conteúdo que esse tipo de pessoa costuma ver na internet, ela pega aqui, pega ali, aí ela vai colocando o conteúdo na cabeça dela. Vamos lá, tem que ser 100% perfeitinho. O primeiro erro que essa pessoa comete, essa pessoa já se martiriza, não é verdade? Verdade. Ela já fala que, porque não pode, porque, nossa, tá errado, que não sei o quê. Eu acho isso bem desagradável, assim, no meu ponto de vista. Eu acho que vocês também vão concordar, porque, gente, para pensar comigo, ninguém é perfeito. Obviamente, você não vai ficar ali insistindo no teu erro. Todos nós cometemos erros, até mesmo os próprios falantes nativos. Gente, esse dia eu estava lendo, compartilhar com vocês sobre o assunto, um livro que veio de Londres, né? Que você já deve estar imaginando, porque não tem como falar de Londres se não falar Harry Potter, né? Porque eu sou muito fã da saga. Mas, assim, o livro é 100% em inglês britânico. As pessoas podem estar perguntando, qual que é a diferença? Depois nós vamos falar sobre isso, né? Mas, assim, falando de vocabulário e pronúncia, às vezes tem coisas que eles mesmos erram propositalmente, e tá tudo bem. Não significa que eles não sabem falar ou vice-versa. Então, o que está em questão, gente, você não pode se cobrar demais. Só que tem um porém. A partir do momento que você cobra da outra pessoa, você está se tornando responsável por aquilo que você está cativando. Então, se você não é professor formado, não cobre aquilo do outro que você não tem. Quem tem que cobrar isso do aluno é o professor. Quem tem que falar qual nível de inglês você está, B1, B2, C1, é o professor. De onde que você tirou essa informação de que, eu sou nível tal? Quem te disse isso? Entendeu? Então, o que acontece, gente, que eu fico muito chateado, é que tem muitas pessoas que têm esse pensamento superior, não sei se essa palavra correta para designar, com relação a isso, sabe? Então, engloba várias questões. Então, gente, tudo no seu lugar bonitinho, aprenda inglês da maneira correta e utilizando os recursos que vocês mesmos mencionaram. O Rafa deu um exemplo muito bacana da Cambridge, é o melhor dicionário de inglês, na minha opinião, seguindo do outro, do Treasures. Agora, existem outros recursos digitais, você pode baixar aplicativos que utilizam o recurso text-to-speech, que converte texto em voz, para você poder ouvir como que é a pronúncia americana, britânica, mas não quer dizer que, eu vou ficar com esse porque esse é o correto. Não, comunique-se em inglês de uma forma que o outro falante nativo, a outra pessoa que está na sua frente, independente de qual país ela seja, te entenda, não é verdade?